Boa tarde, bom dia, boa noite para todos, onde vocês estiverem, a hora que vocês estiverem. Bem-vindos a mais um Visão Paralela. E aí, Patrícia, como é que você está hoje? Eu tô super bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Animada e curiosa com o assunto que a gente vai tratar hoje. Então vamos embora, não vamos perder tempo não. Hoje nós temos um assunto maravilhoso com uma convidada excepcional. Vocês vão amar a convidada de hoje, eu tenho certeza. Então vamos lá, Patrícia, começar mais um Visão Paralela? Vamos embora, vem com a gente. Seja bem-vinda, Estela. Como é que você está hoje? Eu estou também muito bem e animada para falar de um assunto que me encanta há tantos anos, que faz parte da minha vida, que me transformou e me transforma a cada dia. E agradeço muito esse convite, essa oportunidade para estar aqui com vocês, Cici, Patrícia, e com todo mundo que vai nos assistir depois da nossa gravação. Com certeza, Então mas vamos quem aproveitar. agradece é a gente. Quem agradece é a gente, porque você está trazendo um assunto de muita importância, tenho certeza que para muita gente, né, Patrícia? Sim, vamos aproveitar para sugar todo aquele conhecimento e tudo aquilo que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, primeiro, a gente agradece também a sua presença e você ter aceitado participar com a gente assim de uma forma tão carinhosa. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho para as pessoas quem é a Estela Gomes, por favor. Bom, eu sou uma mulher curiosa, uma buscadora, que estou no caminho espiritual, acho que desde pequena, nesse caminho, né, através da inspiração dos meus pais, de amigos, amigas também queridos, buscando ser feliz, né, buscando encontrar um servir com propósito. Sou mulher, sou mãe, né, de um rapaz de 21 anos, sou casada há muitos anos já. Durante muito tempo eu trabalhei no serviço público municipal na cidade de São Paulo e antes disso encontrei a dança circular, né, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. Basicamente é isso. Ai, que gostoso, né? Saber que tem essa paixão desde sempre. Então, para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando a gente, os nossos queridos visionários, que são as pessoas que também querem uma visão paralela, conta para a gente um pouquinho, Estela, por favor, o que que é a dança circular? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar. A dança circular é um movimento mundial que trabalha com as danças tradicionais, danças de diversos povos antigos e com danças contemporâneas. E nós realizamos essas danças em círculo. É muito fácil da gente imaginar o que é uma dança circular, porque quando a gente imagina os povos se reunindo em grandes festas, principalmente alguns anos atrás, a gente se reunia em círculos para celebrar a vida, seja nos casamentos, nos aniversários, nas colheitas, nos funerais. As pessoas têm essa necessidade, né, de estar juntas celebrando a vida. Então, esse movimento é um movimento que é artístico, mas que ele também é terapêutico, ele é educador, ele é cultural, ele resgata a cultura dos povos. Então, se a gente imagina, né, um grupo de indígenas dançando, a gente já imagina dançando em volta da fogueira. Se a gente imagina um grupo, né, uma comunidade na África antiga, nos primeiros humanos, né, que se reuniam
Para celebrar a vida, a gente também imagina ao redor de um fogo sagrado ou ao redor de uma árvore, né, de um grande baobá. Então, esse imaginário é algo que está presente, né, na história do humano, e nós, na dança circular, resgatamos esse movimento para que a gente possa dançar juntos e juntas, celebrando a vida, nos unindo com o sagrado, nos unindo com essa dimensão maior, né, da vida, independente de crença religiosa, independente de cultura. Nós dançamos todas elas passos inspirados nas tradições e de mãos dadas, né? A maioria das danças a gente dança de mãos dadas, um ajudando o outro num processo muito colaborativo. Você falou Gostoso. uma coisa que eu não conheço. O que que é eu não sei se eu entendi correto. O que que é baobá? O Baobá. baobá é uma árvore sagrada africana muito grande. É uma árvore tradicional presente na África, né? Então, quando ela tem um grande tronco meio arredondado, como se fosse uma mãe grávida, e ela Olha, é muito alta em alguns filmes, em algumas imagens que se coloca a África, o continente todo africano, é uma árvore símbolo, baobá. é símbolo do quê? Símbolo de força, de ancestralidade, de conexão céu e terra, de conexão, né, com a própria vida. A árvore representa a vida, né, as nossas raízes. Nosso corpo é uma árvore também, né? Nós temos as nossas raízes, que não são fixas, né, mas elas são móveis, elas são ambulantes, né? Temos o nosso tronco onde todos os órgãos principais do nosso corpo, né, estão, os sistemas do nosso corpo, e temos a copa das nossas ideias, da nossa emoção, dos nossos projetos, né, a copa cabeça, mãos. E então a árvore também é um símbolo muito reverenciado, muito sagrado. Então as pessoas se reuniam, as comunidades se reuniam ao redor das árvores também para dançar em círculo. Ai, Ai, amém. que lindo, né? Dá uma vontade assim de fazer parte dessa ciranda, se eu posso chamar de Isso, ciranda. lógico que pode, a nossa ciranda Mas brasileira. então, porque você falando dá essa sensação mesmo de uma grande ciranda. Me fala uma coisa, Estela. Você falou de toda essa questão da ancestralidade, do respeito, do sagrado, inclusive, né? E qual que é o propósito da dança circular? Ela vem com que propósito? Qual é o objetivo dela quando as pessoas participam de uma dança circular? Sim. O propósito maior da dança circular é o propósito da união, da cultura de paz, do amor, da cooperação. Então é um propósito grande, né? Se a gente conseguir resumir tudo numa palavra, seria o propósito do amor, né? Desenvolver o amor universal. Lógico que dentro desse propósito maior, como se fosse um grande guarda-chuva, a gente vai ter propósitos diferenciados conforme ela for utilizada, né, e praticada por diferentes grupos, com diferentes objetivos e em diferentes locais. Então ela é realizada no mundo todo. Aqui no Brasil ela fez muito sucesso porque nós brasileiros somos muito musicais, somos muito corporais e somos muito espiritualizados, né? Conectados com diferentes espiritualidades, diferentes religiosidades, né? Diferentes manifestações. Então, nós temos a dança circular sendo usada em espaços terapêuticos. Então, o objetivo dela vai ser um objetivo de autoconhecimento, de cura, né? Se não de cura, mas de promoção de saúde, promoção e prevenção de doenças, né? Inclusive, existem estudos relacionados à dança circular nessa questão da área de saúde. Ela também é utilizada em espaços educacionais, né? Eu trabalhei durante muito tempo na educação ambiental, para que as pessoas se conectassem com o meio ambiente através do corpo e através da dança.
se conectassem com a água que somos, com o planeta que nós somos, né? O planeta e a natureza não estão fora, mas nós somos esse planeta e essa natureza, né? Então, para a gente trabalhar isso de uma forma educadora, né, como uma metodologia, né, integrativa, uma metodologia, um jeito da gente aprender juntos e juntas, realizando algo em comum. Ela também pode ter objetivos culturais, então em feiras culturais se dança danças inspiradas, por exemplo, na cultura celta, mesmo na cultura brasileira, né? A ciranda, o frevo, os passos da ciranda tradicional, os passos do frevo, os passos do jongo, do maracatu, são todos adaptados para que possamos dançar em círculo, juntos e juntas, passos em comum. Então, nós vamos realizar passos em comum como se fossem mantras, repetindo durante ao longo da música aqueles mesmos passos. Então, no começo a gente ainda está desajeitado, não sabe muito bem, a gente aprende o passo e depois a gente dança a música toda repetindo aquela sequência de passos. Então, é promoção de saúde, é educação, é cultura, é arte, né? A dança, enquanto manifestação cultural e artística, ela resgata, né, a beleza das músicas, dos gestos, dos movimentos. Então nós giramos na roda, nós realizamos passos mais puladinhos, passos mais pesados, passos grandes, passos pequenos, movimentos dos braços, das mãos, gestos, né? E colocamos tudo isso em movimento. Então, depende muito, né, de onde é realizada a dança, o local, a intenção, o propósito, o objetivo, ele pode ser adaptado, isso que é bacana, né? Ela é uma prática, uma metodologia integrativa que pode ser adaptada para muitos contextos, diferentes contextos. Será que deu para entender? Nossa, Muito, muito. Você falou de uma questão terapêutica e falou de uma questão da escola, né? Uma curiosidade, assim, você chega a fazer esses trabalhos dentro de organizações? Também. É muito comum. Tem várias amigas. Eu fiz algumas vezes, né? Em centrais de atendimento, por exemplo, em call centers. Eu cheguei a fazer muitas vezes, assim, durante alguns anos, inserções da dança circular como possibilidade de se trabalhar grupos, liderança, grupos, funcionamento do grupo, cooperação, respeito, né? Troca de posição, quando você trabalha danças de pares, de trios, de quartetos, como é, né, a posição de cada um e como cada um pode, ao realizar a sua posição ou o seu papel, né, na organização, como ele pode auxiliar e estar em colaboração, percebendo esse todo, porque a gente se individualizou muito, né, principalmente nas sociedades ocidentais. Nós cada vez nos individualizamos mais. A própria dança se tornou uma dança individual. Então você vai para um baile, para uma discoteca, você dança sozinho. Então é aquele coletivo enorme, mas cada um fazendo solto ali a sua viagem. É muito isso que acontece. E na dança circular, não. Na dança circular, resgata, todos vamos fazer juntos. A gente precisa estar atento ali, estar colaborando uns com os outros. O meu passo vai influenciar no seu, o seu vai influenciar no meu. Olha que coisa mais interconectada, né, como a própria vida. Então a gente realiza em organizações, empresas, em organizações escolares. Eu já fiz várias intervenções em escolas, em programação de ano, sabe? Quando se faz uma programação do objetivo do ano, daquela escola, unindo crianças, pais e os profissionais da escola, né? Juntando esse trio ali. Então, todos os funcionários da escola, os pais das crianças matriculadas e as crianças. Então, em festas, né, principalmente festas juninas, se tem muita dança, né? Mas geralmente é assim, é uma dança só daquela série, por exemplo, né, como uma apresentação. E não seria muito mais gostoso que ao invés ou depois da apresentação convidássemos, né, pais, funcionários da escola para dançarmos juntos? Aí todo mundo ia participar, não só contemplar,
né, como uma dança de palco. É maravilhoso você ir num espetáculo, assistir uma dança de palco. Mas imagina se você, no final do espetáculo, fosse convidado a subir no palco ou os integrantes do palco descessem para dançar todo mundo junto, como uma grande festa. Então a dança circular é muito alegre, ela é muito assim, as pessoas que assistem ficam muito encantadas, porque não tem ninguém ali que é maior que o outro. Todo mundo dança a mesma coisa. Você sabe dançar, você não sabe dançar, você tem experiência de dança, você não tem experiência de dança, tá todo mundo ali participando da sua melhor forma, dando o seu melhor. Então quer dizer que também ajuda a minimizar o ego, né? Porque se você passa essa energia de vamos fazer junto, não se preocupe como você faz, vamos aproveitar o momento, não sei se eu posso falar assim, porque tem muita gente que não dança, ou não canta, ou não toca, por causa que tem medo das outras pessoas não gostarem. Eu gostei muito disso que você colocou. Olha, Amém. eu também, eu Te também. falei, Patrícia, que a Estela nossa, ela tem uma forma de colocar as coisas assim. Eu adoro as pessoas que falam com um pouco de poesia no ar. Eu amo esse jeito de se comunicar. Amei. Ô, Estela, você, da primeira vez que a gente conversou, você me falou do Bernard Wasson. E eu achei, assim, uma história maravilhosa. Você pode contar um pouquinho, falar um pouquinho dele pra gente? Porque, na verdade, ele que foi o criador, descobridor. Iniciador. Aham. Isso. Fala pra gente um pouquinho dele. Então, esse movimento, né, da dança circular ou dança circular sagrada foi criado por esse bailarino alemão Bernard Vosin, que foi um bailarino de palco, foi coreógrafo de espetáculos e num determinado momento da sua vida, quando ele estava já mais maduro, ele começou a se interessar pelas danças folclóricas e começou a viajar ali pelas pequenas aldeias, pequenos povoados na Europa, principalmente da Grécia, muito encantado pela Grécia. Começou a observar que nas comunidades todos dançavam, não só os bailarinos ou aqueles que sabiam dançar. E que eram danças onde as crianças entravam, os mais velhos, todas as pessoas entravam nessas danças. E ele começou então a resgatar essas danças, esses passos comuns e aprender essas danças e levar para os seus bailarinos. E lá pela década de 70, ele levou uma série de danças folclóricas para uma comunidade bem no norte da Escócia, uma comunidade chamada Findhorn, que depois virou uma fundação, né, a Findhorn Foundation. E lá nessa comunidade, onde havia toda uma intenção de conexão com a natureza e uma busca de cooperação, principalmente uma espiritualidade muito aberta, de várias e várias crenças, ele compartilhou as danças ali. E aquele local foi como a mãe. Então, ele, o pai, né, da dança circular, e o local, essa fundação, essa comunidade, um lugar muito fértil, um solo fértil, onde as danças couberam muito com a vida da comunidade, com celebrar à noite, fazer um baile onde todas as pessoas pudessem dançar juntas. Então, ali, nesse solo, nasceu esse movimento, que no ano que vem, em 2026, vai fazer 50 anos. Então nós estamos começando já uma grande celebração desses 50 anos do nascimento da dança circular, juntando Bernard Vosin e a Fundação Findhorn. Então, anualmente, lá no mês de julho, há um festival onde muita gente do mundo todo vai participar e celebrar esse movimento da dança circular. E no Brasil existem muitos também festivais, retiros, encontros de dança circular, onde a gente também convida pessoas do Brasil todo, às vezes de outros países, principalmente da América Latina, que são nossos vizinhos, né? Do Chile, do Uruguai, da Argentina, e a gente se reúne para dançar, para estudar,
para compartilhar trabalhos, né, mestrados, doutorados, artigos, experiências diferentes, e com objetivos também, propósitos diferentes para a gente poder se unir na comunidade, né? Então existem muitos livros já, existem vídeos explicando um pouco o que é a dança circular, apesar de que muita gente como vocês nem conheciam, e quem está assistindo aqui também pode nem ter ouvido falar nesse movimento, né? A gente que está dentro, a gente acha que ele já é bem conhecido. Compartilha, né? Eu Bem. não sabia mesmo, eu fiquei sabendo porque eu vi uma fotografia sua e realmente eu nunca tinha assim ouvido de tão perto, sabe, essa Uhum. experiência. E me encantou, automaticamente me encantou pelo movimento, pela ideia, e eu amei. Ah, Patrícia, a Estela, ela trabalha também com, eu vou até ler aqui que eu marquei, ela trabalha exclusivamente com energia feminina dentro dessa dança. Ó, a gente tem visita aqui. Eu nunca faço isso, mas hoje nós vamos apresentar aqui Ah, desculpa, Ah, que meu tá, Deus. que tá latindo, tá suja, né? Precisando de tomar um banho, mas tá que latindo. linda. Então, desculpa, gente, às vezes passa aí um barulhinho, né? Mas voltando, a Patrícia Estela ela trabalha também exclusivamente com uma energia feminina dentro dessa dança. Então, Estela, conta pra gente como que como que você trabalha essa energia feminina. Nas rodas de dança circular, né, geralmente a gente tem mais mulheres do que homens. Talvez porque as mulheres se identificam mais com os trabalhos de corpo e com a dança. A dança expõe muito as pessoas e talvez as mulheres tenham, talvez, né, uma hipótese, tenham maior tranquilidade, né, em lidar com o seu corpo, em estarem juntas de mãos dadas, dançando, acertando, errando, não tenham tanta vergonha, né, pelo menos isso eu observava também nas instituições, né, maior rigidez um pouco corporal dos homens, né? E ao longo desse meu trabalho eu fui estando junto com mulheres durante muitos anos, e as questões do feminino aparecendo, né, nessas rodas, nas reflexões, no quanto a dança e a soltura do corpo pode também nos auxiliar a soltar também nossas emoções, nossa mente, nossas calcificações, né, nossos enrijecimentos. Afinal, a gente está trabalhando num território corpo, repleto de história, de memórias guardadas, da nossa vida e das nossas ancestrais, daquilo que a gente trouxe das nossas mães, das nossas avós, né, da nossa ancestralidade. Então, cada vez mais eu fui me interessando, né, pelos temas do sagrado feminino, pelos temas da mulher, e como é que a gente podia estar se aprofundando um pouco mais nesse trabalho. E aí eu encontrei também, lá no início da dança circular, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, né, que é um trabalho maravilhoso, as histórias que ela conta. E à medida, na pandemia, quando eu voltei a estudar esse livro, eu já tinha lido, já tinha estudado, aí na pandemia eu me aproximei de novo desse livro. E ele não podia mais, ele não queria mais ficar só na minha mente, no meu coração, ele precisava ir para o corpo. E aí eu me questionei e perguntei, será que não teriam danças que trabalhassem os contos, que trabalhassem as histórias e que nos ajudassem a compreender melhor e viver essas histórias e esses personagens? E aí eu trouxe esse trabalho, né, principalmente com mulheres, para revisitarmos no nosso corpo todos os personagens das histórias e trabalharmos soltura, trabalharmos limites, trabalharmos como lidar, né, com os desafios, com os nossos barbas azuis internos, né, com nossos patinhos feios, com o nosso corpo jubiloso. Enfim, é um trabalho muito bonito, né, que tem sido desenvolvido há alguns anos e que cada vez a gente vai mergulhando mais, a gente mais se apaixona, né, pelo trabalho, e as mulheres vêm retornando, né, dando uma devolutiva do quanto
mergulhar profundamente, né, nas danças também tem auxiliado a viver seus processos, estarem mais reconhecidas de si mesmas, apropriadas de si mesmas e viver melhor, né? Saber que tá tudo bem, mesmo quando não está. Essas mulheres, quando elas te dão essa devolutiva, tal, o que que mais frequente você ouve elas falando sobre o resultado que elas conseguiram, o que que mexeu profundamente com elas? Elas chegam a comentar sobre isso? Ai, chegam sim. Muitas mulheres, muitas de nós, fomos muito presas, né, estivemos muito presas em trabalhos, em situações e desenvolvemos muito o nosso lado masculino, porque tivemos, né, pelo menos na minha faixa etária, né, então mulheres, que nasceram na década de 60, década de 70, mesmo a década, 50 não, mas de 60 para frente, tivemos que ocupar o mercado de trabalho, saímos de casa, abandonamos os nossos lares, deixamos os nossos filhos em creches ou nas mãos de outras pessoas. Então nós deixamos o feminino, aquilo que é realmente do feminino, que é o cuidado. Nós deixamos isso da nossa casa e fomos realizar isso em outros locais. E fomos muito exigidas e nos exigimos demais a fortalecer um lado masculino mais objetivo, mais formal, fazem com que a gente se abra também para contar coisas, para dar risada juntas, para se divertir dos nossos erros. Então, as mulheres têm falado isso, que tem sido assim um espaço, né, de amizade, de troca, de sororidade, né, nessa ideia dessa palavra, né, que vem sido resgatada há alguns anos, de sermos parceiras amigas, não competidoras, né, umas das outras, podermos enxergar a beleza da mulher que está junto com a gente, valorizá-la, apoiá-la nas suas conquistas, né? Então é muito, muito bonito e tem sido bem bonito mesmo trabalhar com rodas de mulheres. Não que eu não trabalhe também com os homens, mas é mais esporádico, né? As mulheres é assim, toda semana várias rodas de mulheres. Então eu me apaixonei, me encantei realmente por esse feminino selvagem, né? Selvagem no sentido de ser inteiro, de ser da nossa alma, de ser aquilo que precisa ser resgatado, a nossa intuição. Quando que a gente vai dar ouvidos à nossa intuição? A gente perdeu isso, porque não é nem tempo de relembrar do sonho a gente tem. Acorda de manhã, já vai, faz o café da manhã, já sai para trabalhar, tudo muito corrido na vida contemporânea, né? Então, começar a resgatar e encontrar brechas, encontrar espaços para dar conta desse feminino. E elas falam: ah, esse é o meu espaço, eu não marco nada na segunda tarde. Então a semana é toda cheia, mas segunda tarde é o dia que eu me dou para mim, para estar com as amigas, dançando, escutando histórias, compartilhando, comendo juntas, tomando um lanche, tomando um chá. Então é muito prazeroso, né? Vocês estão aqui imaginando, né? Onde que vocês vão encontrar espaço desses? Então, quanto tempo vocês ficam juntas? Então, não é assim só, para o pessoal de casa eu vou perguntar, porque para a gente entender junto. Então, não é só chegar, pegar e dançar, é todo um processo, né? É todo um, pela palavra, um encontro. Como que é isso? Quanto tempo vocês passam juntas? Olha, as rodas comumente elas duram em torno de 2 horas. Não é muito. Mas essas 2 horas, ou às vezes 1 hora e meia, né, em uma instituição, por exemplo, 1 hora e meia você tem. Às vezes alguns locais dão 1 hora. Estela, você tem que fazer em 1 hora. Então, lógico que em 1 hora a gente não vai lanchar juntas, nada disso, mas vai dar pra gente conversar durante as danças, porque essas danças você aprende os passos, depois você dança junto e depois você pode sentir, às vezes compartilhar um sentimento que você teve, lembrar de uma memória antiga que você acessou e compartilhar com o grupo. Então, não é só assim uma atividade física,
né, que você faça, por exemplo, numa academia, onde você vai na academia, você faz uma dança após a outra, um exercício após o outro. Ela é como se fosse um ritual, né? Então você respira antes, você faz um centramento, você aprende, você dança e você elabora, né? A gente tem um método, né, de uma professora que é a grande maestra minha atualmente, há muitos anos, que é uma bailarina holandesa chamada Nanny Klok, e ela diz que a dança é como se fosse, né, assim, um movimento, uma dança entre vários aspectos. A forma, que são os passos, o ritmo da música, os movimentos que a gente faz com o corpo, então a forma. O conteúdo, o que ela quer dizer, qual a história dessa dança, o que objetivo ela tem, que propósito, que conteúdos ela mexe comigo, e a meditação em movimento. Então, como eu acesso estados, né, de presença, de atenção plena, desse meu eu superior, que vai além do ego, desse eu mais integral. Então é essa trilogia, é como se fosse um tripé da dança circular, entre forma, conteúdo e meditação. Então nós fazemos em cada encontro, seja ele de 1 hora e meia, 2 horas, a forma, o conteúdo e a meditação estão lá sempre presentes, mesmo que a gente não diga nada, né? Às vezes você está num local que você só vai fazer a dança, não vai dar muito espaço para as pessoas elaborarem, as pessoas vão elaborar depois aquilo que elas sentiram, mas esses 3 elementos estão sempre presentes. Uau. Que gostoso. Ele tem uma característica muito de comunhão mesmo, né? Isso, é uma comunhão, estar juntos, fazendo algo que é a presença. Estarmos cultivando cada um de nós, a nossa presença e trabalharmos juntos e juntas. Então trabalhamos, damos os mesmos passos e o que isso nos toca? O que isso nos afeta? O que isso pode me trazer para um aprendizado da vida? A gente diz, né, que a dança circular traz tudo o que a gente precisa para aprender sobre a vida e o viver. Então, você dá as mãos, às vezes você quer se harmonizar com lá quem está do outro lado da roda, mas você não está olhando quem está do seu lado. E se você se harmonizar com os seus vizinhos e os vizinhos se harmonizarem com os vizinhos deles, a roda harmoniza toda muito rapidamente. Então são aprendizados, todas estamos equidistantes de um centro comum, porque no círculo, não é isso? A gente tem um ponto que é o centro e todas, se fizéssemos raios, como um raiozinho de bicicleta, uma roda de bicicleta, um sol, todas seríamos, cada uma de nós, a pontinha desse raio, formando um grande círculo. Então todas estamos equidistantes, de uma mesma distância de um ponto comum. E qual é esse ponto comum? É a vida, é o cuidado com a vida, é a saúde, é o divino, né? É essa fonte da vida, essa essência da vida. Então a gente vai circular ao redor disso, olhando para isso, cada um olhando da sua maneira, né? Um acreditando numa coisa, outra não acreditando em nada, não interessa, mas esse ponto é um ponto comum que está sendo uma referência, um canal ali, uma referência, um ponto único. Então é muito bonito, né? A dança vai ensinando pra gente como a gente pode viver melhor, né? Então numa família, por exemplo, qual é o nosso objetivo? Sei lá, vamos tirar férias e vamos viajar para onde, né? Então todos nós vamos trabalhar para que essa viagem aconteça. Não pode sobrecarregar só um fazer tudo, o outro não fazer nada. Não pode todo mundo fazer a mesma coisa, porque a gente não tem as mesmas habilidades. Cada um tem uma habilidade para compor aquele objetivo. Então a dança é um pouco isso também, né? Vai nos ensinando como a gente ser mais feliz, viver em comunidade, nesse coletivo. Então eu no meu corpo individual, colaborando com um corpo coletivo que é a roda, que é o círculo. Que bonito, né? Se pudéssemos lembrar disso todo dia, que a nossa ação está colaborando com o que acontece no mundo.
Você falou uma coisa que me tocou muito, que de repente você está na roda e você quer se inteirar com aquela pessoa que está do outro lado, mas você não olha para a pessoa que está do seu lado, né, ali. Isso é uma lição de vida tão interessante, porque às vezes a gente perde o melhor da vida porque a gente não presta atenção no que está próximo, a gente sempre joga para frente, para frente, né. Isso daí me tocou quando você falou, eu gostei muito dessa comparação que você fez, vamos dizer assim, amei isso, amei. Que bom. Eu acho que quantas vezes, né, nós buscadoras, buscamos, né, uma espiritualidade, um estudo, né, visionar, né, o nome do programa é esse, né, visionar tantas coisas, mas a gente deixa de olhar para o presente, para quem está do nosso lado e buscar ser feliz ali, né? Então é necessário sim a gente sonhar, a gente vislumbrar, né? A gente ter essa visão paralela, mas saber que nós estamos numa paralela, lembrar disso, nós não estamos numa linha, nós estamos É. em paralelas, muito mais do que paralelas, na verdade, muitas espirais, né? Porque a vida é essa grande espiral. Então essas espirais, elas estão se encontrando, né? Às vezes a gente fala, os planetas estão alinhados. Cada um está ali no seu círculo ou na sua espiral, né? A gente imaginava que era círculo quando era tudo assim 2D, né? Depois agora a gente tem as visões mais ampliadas de que são espirais e de repente eles se alinham. Né? Então lembrar que tem outros ali junto com a gente, né? Sejam nossos familiares, companheiros de trabalho. Então é isso que a roda nos lembra e a roda nos ensina, né? A lembrar que fazemos parte de um grande cosmos, de um grande corpo e estamos ali na nossa partezinha, no nosso passo, que é pequenininho, mas que faz a diferença se a gente fizer com consciência, com essa visão mais ampliada, né, com esse corpo mais vivo. Esse corpo nosso é um corpo onde a vida acontece no corpo, nos sentidos do corpo, na mente que está no corpo todo, que não está só no cérebro, né, nesse corpo que não é só físico, que é um corpo emocional, é um corpo cultural, é um corpo de sentidos, é um corpo espiritual, um corpo sutil junto. Então, se a gente vai ampliando, né, isso o círculo ajuda a ter essas visões mais amplas. Às vezes tem tanta gente dançando que a gente forma círculos dentro dos círculos. Então, Ai, deve dançamos com ser 300 bárbaro. pessoas, 300 pessoas, 200 pessoas, e aí forma um círculo, vai assim, como uma onda mesmo, né? Uma pedrinha jogada no lago e os círculos concêntricos, todo mundo realizando passos assim. É muito emocionante. Convido vocês a verem depois, quem está assistindo, a ver alguns vídeos, colocar lá, né, no YouTube Dança Circular, vocês vão ver vários vídeos assim de rodas lindas, lindas. Ah, sim, eu Ah, vou depois que a gente acabar, quando eu colocar os créditos, eu vou colocar todas as informações da Estela e com a autorização dela, eu posso colocar uns links de alguns vídeos para o pessoal estar abrindo, para estar vendo. Eu vi, são bárbaros, sabe, são assim, você sente é tão engraçado que você v os movimentos são tão bonitos, você sente, sabe, uma certa você sente a energia da coisa só de estar assistindo, né, imagina participando disso. é verdade, é isso mesmo. Então é gostoso contemplar, mas é mais gostoso ainda realmente participar, estar junto ali de mãos dadas, e não que seja o paraíso, como tudo, né? Vai também exigir muito um exercício nosso, né? De autorreflexão, de paciência. Às vezes tem uma pessoa do seu lado apertando a mão, como na vida, né? Segurando você, prendendo. Outro dia eu estava dançando o tema da fluidez. E tinha uma senhora no círculo e ela me prendia. Eu tinha que soltar a mão em determinado momento, fazer um gesto, e ela segurava a minha mão e eu queria soltar para fazer o gesto. E aí eu fiquei refletindo depois, olha que bacana, eu estou exercitando a minha fluidez diante dos obstáculos, eu estou experimentando ser água,
né? Desviando e ali contornando o obstáculo. Mas primeiro a gente se sente presa, se sente, né? Ai, não solta a minha mão, que falta de paciência. Como que ela tá aqui, né? Tá me atrapalhando. E não, eu preciso aprender. Eu estou sendo atrapalhada por algo que a vida está me oferecendo. Então é muito bonito isso, né? Da gente aprender também com esses desafios que a roda nos mostra tudo que a gente precisa. Mostra nossas sombras, mostra os passos difíceis, que são difíceis de aprender, que pegam na gente, na hora de girar a gente não consegue, dá labirintite, dá tontura, e como é que eu vou superando e aprendendo e estando presente. Presença conectada comigo, conectada com o grupo e conectada com esse círculo maior da vida, com essa vida misteriosa. Uau. Estela, você falou duas coisas, e eu tô aqui agora curiosa para saber, então vou te perguntar. Primeiro você falou sobre a intuição, né? Que eu acho que é uma coisa muito primária nossa e que a gente foi abrindo mão dela. E depois você comentou que esses grupos acontecem semanalmente, né? Existe, assim, um planejamento de todos os temas que você vai trabalhar, ou você deixa a sua intuição no dia conduzir aquele grupo? Porque é sempre o mesmo grupo? Ou pessoas entram e saem, em dias, diferentes, ou é livre? Como é isso? Então, Patrícia, é muito variado, tudo depende. Então não tem uma regra. Eu, no caso, eu trabalho, é mais comum eu trabalhar com grupos que se encontram com uma frequência semanal do que fazer eventos. Mas a dança circular, ela pode estar somente num evento e ali você faz um programa de acordo com aquele evento, se é um evento ambiental, se é um evento empresarial, se é um evento escolar, se é um evento de saúde, você vai fazer o programa ali daquele horário, às vezes é um dia que você tem, 1 hora, 2 horas, tudo vai depender. Então você vai trabalhar esse programa relacionado a esse evento. Tem também a possibilidade de você fazer um bloco, por exemplo, 4 encontros de 2 horas, por um mês você se encontrar, ou um curso. Amanhã, por exemplo, eu vou dar um curso com uma amiga que é um dia inteiro, onde nós vamos trabalhar os giros e as espirais na dança e na vida. Então nós temos 8 horas para trabalhar um grupo que tem pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência e como é que nós vamos nos programar. Então a intuição ali, ela vai entrando, mas de uma maneira não rígida com aquele programa que você fez previamente. Né? Então você tem um programa ali a cumprir, você separou, sei lá, 8 danças, 10 danças para dar durante o dia, junto com práticas corporais, junto com meditações em movimento, práticas em dupla. Então não é só a dança circular no caso desse curso, por exemplo. E eu gosto muito, que é o trabalho que eu pessoalmente mais gosto, mas nem todas as pessoas que trabalham com isso gostam, que é trabalhar assim por um ano. Trabalhar por 2 anos com um grupo, sempre as mesmas pessoas. Eu gosto demais porque o aprofundamento é outro. E nesse sim, a intuição é cada vez mais livre. Então você vai levar aquilo que você intuir. Lógico, você tem um programa prévio. Eu, como terapeuta educadora, né, a vida inteira trabalhei na área da terapia, né, fonoaudióloga de formação, então na área da saúde mental principalmente, e na área educativa com a educação ambiental. Então não tem como eu não realizar um programa didático, um programa de trabalho, né? Então eu adoro isso, eu gosto muito. Mas nada como você sentir e falar, não, isso hoje não cabe, vou colocar tal coisa que está me chamando. Então é muito gostoso, conforme você vai tendo mais experiência, é mais fácil você dar voz, né? Você acordar para essa sua intuição e deixar ela mais ativa, funcionando mais e dar mais liberdade, né? Com a maturidade você vai ganhando mais liberdade.
né? Você não se prende tanto aos seus programas prévios, você não se prende tanto aos conteúdos, né? Você vai deixando os insights, deixando essa voz da intuição falar mais. Mas a dança circular geralmente é assim, né? Você tem muitos estilos, pessoas que trabalham de diferentes maneiras. Tem, por exemplo, professores de educação física que trabalham com a dança circular, né? Então eles vão trabalhar muito também o corpo, né? Esse desenvolvimento do corpo, essa saúde do corpo, os movimentos, os gestos, como isso pode ajudar a saúde corporal das pessoas, que mobiliza a saúde mental, que mobiliza a qualidade de vida, que mobiliza bem-estar. Lembrando que está tudo conectado, né? Então, quando a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a mente. Quando trabalha a mente, pode trabalhar o corpo também, né? Eu tenho uma pergunta, porque você está falando do que a dança faz para as outras pessoas. Eu tenho uma pergunta meio particular. Tem a hora que você necessita tá indo e tá puxando e tá fazendo para você, só para você, esses movimentos e essa dança? Com certeza. Com certeza. Então, eu que trabalho e atuo, né, nessa linha de frente como focalizadora de dança circular, tem muitos momentos onde eu danço sozinha aqui na minha casa, nesse quartinho pequenininho. Eu sinto necessidade de realizar alguns movimentos, de retornar para algumas danças antigas ou receber danças, movimentos para compartilhar, né? Intuir danças. Então eu realizo esse movimento aqui sozinho, um trabalho muito pessoal, né? Individual meu. Mas tem também eu participar de cursos de outros mestres, de outras amigas, de outros focalizadores, para me presentear e me trabalhar, não como professora, focalizadora, né, facilitadora ou coordenadora, que a gente chama focalizadora porque segura o foco do trabalho, é como se fosse aquele iluminador que naquela grande vitrine iluminasse ali, né, determinado lugar, depois mudasse a luz, botasse outra cor, esses nuances, né? Então, de trazer esse fogo mesmo, essa energia, isso que a Cici falou, né? Quando a gente vê, a gente sente essa energia. Então, muito conectada com o papel do focalizador, essa energia, esse fogo, focus. Então eu participo, então eu estou sempre sendo aquele, sabe, mestre aprendiz? A gente sempre aprender, ali eu não sou nada, não sou ninguém, não sei nada, estou começando ali do zero. Como a primeira vez que eu entrei numa roda, né, que senti para mim, então um movimento da gente seguir aprendendo. Então é muito comum também. E outros cursos, não só de dança circular, mas eu sinto necessidade de fazer outros cursos que nutrem a minha dança circular também, com certeza. De estar Ai, se melhorando, né? Sim. Você só pode passar o melhor quando você sabe e você se melhora também, né? Isso Uhum. também é fascinante. Uma amiga fala, né, que precisa uma história, para a gente contar uma história, a história precisa sangrar na gente. A gente precisa dormir com aquela história. Então a dança é a mesma coisa. Para eu passar essa dança, para eu compartilhar essa dança, eu preciso ter dançado ela precisa ter me tocado, ela precisa estar em mim. E assim eu compartilho, né? Porque ela está inteira em mim. E daí eu divido com as pessoas. Isso que está vivo, que me toca, que me afeta, né? É um pouco isso. ai, muito lindo. Muito lindo. Olha, Queria dançar aqui. ué, Vamos sair a, dançando. a É, Estela não está muito longe de você, Patrícia. Vai lá, né? Fazer um. Entra numa roda com ela, eu acho que e por seria que não? fascinante. É, porque aí você Eu vai também. voltar e vai passar para a gente aqui do Visão a sua experiência própria com a roda, entendeu? Nossa, eu acharia isso fantástico. Vou dar o meu Olha, testemunho.
É, nossa, olha, Bárbaro, sabe, bárbaro. até a gente está quase chegando no final, então eu queria saber de você se você tem, assim, alguma coisa que a gente não perguntou para você, e também alguma dica, assim, sabe, se a pessoa tá longe, você falou dos seus vídeos, né? Onde encontrar os seus vídeos, ou outros materiais de outros focalizadores que você chama? Isso. De outros focalizadores. Então, passa para a gente isso, alguma coisa que a gente não tenha perguntado. Se tem mais alguma coisa, Patrícia, para perguntar? Patrícia Eu tem. queria saber tudo, né? Eu queria saber tudo, queria Então, saber de vamos tudo lá. um pouco. Mas assim, outra coisa que eu acho muito legal, não vou nem perguntar, não, também está dentro dos que você está falando de dicas. Você falou que você vai para o seu quarto e você dança sozinha e você consegue resgatar algumas coisas que você precisa. Então, nesse campo aí das dicas que você vai dar, dá uma dica também como é que as pessoas podem se conectar com a dança, mesmo que sozinhas, assistindo seus vídeos. O que que elas podem intuir, o que que elas podem desabrochar, o que que elas podem mentalizar. De repente, para criar alguma conexão, alguma identidade, e elas se estimularem, porque acho que no começo também tem muita resistência, né? As pessoas chegarem, se exporem assim mesmo, que as mulheres tenham mais facilidade. Uhum. Sim, as pessoas em geral, elas não têm muito essa vivência, né, anterior com o próprio corpo em movimento, porque as escolas, né, nossas, não são escolas que privilegiam o trabalho com o corpo. Então, privilegiam o trabalho mais com a mente, os conteúdos, né? Ficarmos sentados, sentadas muitas horas. E a educação física se resume a 1 hora, sei lá, 2 vezes na semana, a prática corporal. Então, nós não temos muito, né, essa vivência do corpo. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer, quando a pessoa gosta de uma música, qualquer música, eu gosto de ópera, não, eu gosto de samba, eu gosto, não interessa a música. Você colocar simplesmente uma música, fechar os seus olhos e se deixar mover o seu corpo, sem julgamento, sabe? Mover o seu corpo, deixar livre seus braços, suas pernas, deixar a dança dançar em você. Mas para isso você precisa soltar e começar a dançar a dança. Para que a dança nos dance, é importante que a gente deixe a dança dançar na gente. Então, começar movimentos simples, sem julgamento, sem movimentos prévios, sem olhar nada. Pode até fechar os olhos, né? E se soltar e dançar. Então, essa é uma primeira prática, que para qualquer pessoa que queira se soltar um pouquinho, colocar uma música que gosta, coloca uma música, fecha o quarto, né? Faz você sozinha ali, a sua sala, o seu quarto, e você sozinha vai brincar, como uma criança. Porque a criança, ela explora e ela é livre, né? Ela não tem aprisionamentos. Lembra de você lá pequena, né? Dançando. Provavelmente você dançava alguma coisa, você se soltava. Então esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é realmente você olhar, buscar, buscar vídeos, né? Onde você possa buscar, fazer e repetir aqueles movimentos e experimentar. Simplesmente experimentar. A minha professora, Nani Clock, ela criou uma parte que se chama meditação em movimento, que são movimentos simples, realizados num ritmo lento, para você se observar. Então, por exemplo, você elevar as mãos e você descer as mãos. Só isso. Você inspire, eleva e você abaixa e solta, colocando uma música mais lenta, um piano, um violino, e você vai seguindo o ritmo, simplesmente só realizando aqueles movimentos. Então ela tem algumas meditações em movimento, mas não é possível a gente achar assim no YouTube. Ela até tem o canal dela, eu vou falar para vocês, né? O canal dela é Nani Clock, que é o nome dela. E você pode acompanhar, né? E tem vídeos muito bonitos de danças mais elaboradas, passos mais difíceis, que o ideal é você encontrar
na sua cidade ou numa cidade próxima, um círculo de dança circular. Circle dance, dança circular, você pode buscar. Aqui no Brasil é muito bacana porque uma amiga chamada Débora Dubner, ela criou um portal da dança circular, onde cada um de nós, focalizadores, inserimos os dados dos nossos cursos, dos nossos grupos, das atividades em parques gratuitas. Então todo mundo insere lá. Então quando você procura www.dançacircular.com.br, você vai achar na sua cidade, no seu estado, numa cidade próxima. Tem muita roda já de dança circular. E tem para todos os acessos. Tem gratuitas, tem pagas, tem instituições tipo SESCs, né, que são também gratuitas. E então assim é uma possibilidade também de todo mundo assim ter mais acesso. Em outros países precisa buscar, porque tem também. Os Estados Unidos tem, na Europa tem vários lugares, países que tem em Portugal, tem na Itália, tem na França, tem na Alemanha, na Holanda, tem assim muito espalhado. E no Oriente também tem, no Japão. A mãe da Nani Clock ia muitas vezes para o Japão oferecer as danças circulares lá. Então é um mundo assim que quando você começa a pesquisar, você vai encontrar possibilidades perto para você participar, né? E se não conseguir participar semanalmente, não tem problema nenhum, você pode ir conhecer um festival, um encontro e depois buscar estar mais próximo ou até fazer cursos, né, de formação. Existem muitos cursos para a pessoa também ser um focalizador, caso ela se identifique muito e queira também trabalhar com isso, né? Então tudo isso é possível. No caso, eu acho que o meu maior canal, que as pessoas conhecem mais o meu trabalho, é o Instagram. No Instagram eu coloco lá pequenos vídeos inspirando as pessoas, trabalha isso, trabalha aquilo, coloco as divulgações dos cursos. E uma parte muito linda também, que a Cici me conheceu também através disso, são as rodas meditativas, onde a gente busca fluir na dança. Então a gente não explica os passos, né? Há um grupo que conhece até aqueles passos e mais outras pessoas que não conhecem, nunca dançaram e entram na frequência, entram na energia do grupo. Aí a gente dança 1h15 no máximo, porque aí é sem explicação, é só dança uma atrás da outra. Então é uma possibilidade também maravilhosa de você dançar assim livre, né? Assim, livre seguindo a sequência dos passos, mas de um modo mais fluido. Flui, Muito né? bonito. Flui, é muito bonito. Porque você diz a dança meditativa, então eu acho que a pessoa já entra Nossa, é lindo. nessa roda com essa meditividade, nem sei como que fala, mas essa frequência, né? Eu tô até vendo assim como que deve fluir assim de uma forma É um estado meditativo, né? Você já vai com uma presença e com uma abertura para o que vem. Como a vida, né? exata. Quando você está aberto e você vai vendo as sincronicidades que a vida te apresenta. Você está aberta para o que a vida vai te apresentando. E aí o passo vai vindo, o movimento vai fluindo, você vai seguindo. E é muito bonito também. Geralmente a gente dança de branco, como realmente um movimento de paz, né? Um movimento de conexão com esse estado mais meditativo. Muito bonito. Uau. Uau, Eu amei. eu tô encantada. Não só com a dança, mas com a maneira que a Estela coloca, né, o assunto. Eu tô encantada, porque essa conjunção do que a gente faz no nosso dia a dia, trazendo para a realidade da vida, é realmente tudo que esse podcast foi criado em cima, entendeu? É tudo porque por isso que a gente chama as pessoas que estão acompanhando a gente de visionários. Porque quando você passa a entender que a vida não é só, como você mesmo disse, acordar de manhã, tomar café, escovar os dentes, pegar o carro e trabalhar, a vida é muito mais que isso, você consegue entrar num estado mais de felicidade, Com entendeu? certeza. Então eu E eu acho que esqueci de falar uma coisa, Cici.
A dança aqui no Brasil, desde 2017, ela foi reconhecida é, pela federação como uma prática integrativa e complementar em saúde. Então, ela é uma política pública e os municípios, os estados podem se utilizar dessa prática nas suas unidades de saúde. Então, esse também foi um movimento muito importante para a dança no Brasil, para que haja formações, para que haja mais círculos de dança circular, isso em unidades desde hospitais até realmente unidades básicas de saúde, centros de atendimento, e oferecendo gratuitamente, né, para a população. Então isso é algo que também fez crescer, né, a dança circular no Brasil. Então você está Ai, dizendo, porque fantástico. eu anotei aqui o Ministério da Saúde, né? O E PICS, é isso que isso, PICs, diz, né? práticas integrativas e complementares em saúde, reconhecidas pelo Ministério da Saúde em 2017. Antes disso, elas já Uau! eram utilizadas, bem antes disso, em São Paulo mesmo, muitos anos, mas foram reconhecidas como uma política pública, e daí há investimento, há treinamento, capacitações, mais rodas podem ser abertas, então isso valorizou muito, né, esse movimento aqui no Brasil. Você falou lá atrás da coisa das escolas oferecer tipo uma horinha, 2 vezes por semana de educação física. Uhum. Não teria um projeto, talvez, para estar como fala, Inserindo, né? inserindo, Inserindo a obrigado. dança. É. Alguns colégios, mais iniciativas particulares, têm essa iniciativa. Então, determinados anos da escola, principalmente mais conectados a 12 anos, 13, 14, pré-adolescência e adolescência, a dança circular cabe muito, porque trabalha muito a parceria, o coletivo, né, o grupo, aprender a respeitar, a diversidade, a inclusão. Então, muitas escolas Autoestima, né? particulares, a Porque autoestima, é o corpo. Então, algumas escolas inserem. No serviço público, ainda não foi incorporada. Depende das iniciativas individuais dos focalizadores, né? Então, muitos amigos professores incluem a dança, principalmente nas festinhas da escola, festas juninas, festa das mães, dia dos pais, fazem, né, como um evento, como a Patrícia perguntou, né, naquele outro momento, mas como evento, não como algo assim toda semana, né, por um bom tempo, que seria mais interessante, porque a gente precisa, como uma planta, precisa regar, né? Então a plantinha você precisa regar ela, vai regando, 2 vezes na semana, 3 vezes, cada planta tem que regar de um jeito. A dança também seria essa rega, né? De cultivo, de trabalhar os valores da cultura de paz, o respeito, a diversidade, a inclusão, amorosidade, cooperação, precisaria nas escolas. Então houve um grande movimento, e há ainda um movimento de focalizadores que se preocupam, né, que estão mais com esse objetivo de levar a dança para as escolas. ai, seria bárbaro, né? Eu tô até vendo, Muito. porque, como você disse, eu amei quando você falou, eles trabalham tanto a mente, então trabalhar também porque trabalha o corpo, mas trabalha esse seu interior, né? Então, Sim, trabalhar com as crianças, essa coisa do interior seria bárbaro. Começar de cedo, né? nem faz. Seria bárbaro. Existe esse movimento, muitas amigas estão fazendo esse movimento. Então, como eu falei, depende do focalizador, das habilidades que ele tem, da inserção que ele vai mais para a saúde, ele vai mais para a educação, para a cultura, para a arte, né? Tem amigos que fazem viagens com dança circular, capacitações em cultura, principalmente nordestina aqui no Brasil. Eles fazem uma viagem para as pessoas conhecerem a Amazônia, nunca foram. E aí vão conhecer as comunidades ribeirinhas, vão conhecer o artesanato, a comida e vão dançar no lugar, naquele lugar, sabe? Então é muito bonito mesmo. Tem muitos trabalhos aqui no Brasil, realmente a gente cresceu muito com a dança circular aqui. Que maravilha. Ai, eu ficaria Patrícia, aqui muito mais tempo ouvindo.
É, porque é né? interessante ver esse projeto que nasceu lá atrás, né, de uma forma até pequena, de um dançarino, né, e ter tomado tanto, esse propósito tão grande. É bárbaro ver uma coisa assim, eu amei. Ô, Estela, a gente queria que você deixasse, se você tem alguma leitura em relação à dança também, não só das pessoas estar vendo, mas como histórias de pessoas importantes dentro da dança. Você tem alguma dica nisso também? Ou... Olha, a gente aqui no Brasil é privilegiado. Nós temos uma editora de uma professora minha, outra professora, que é a Renata Ramos. Ela é dona de uma editora e livraria. Então, ela traduziu alguns livros, inclusive um de textos do Bernard Vosin, da filha do Bernard Vosin também, que é desse caminho da dança circular, Gabriele Vosin, e outros livros que a gente pode encontrar de dança circular, da editora Trion. São muitos Trion. livros. Trion é Triom, 3 ons, né? Trion. Ok. E então vocês podem encontrar esses livros. Tem outros livros muito interessantes também. Tem livros da Débora Dubner, que tem vários livros, essa amiga do portal, que vocês podem procurar, porque no portal tem textos, artigos, vídeos. Então, esse www.dançacircular.com.br é muito interessante porque você pode encontrar um hall de coisas ali. E tem focalizadores, né? Tem as histórias nossas, umas mini biografias e os cursos que a gente está dando. Então é também um grande portal. Agora, se você procurar no YouTube Dança Circular, é muita coisa. E tem também o canal de um amigo muito querido, o Samuel, que chama Consciência Próspera. Eu tenho lá uma parte do canal chamada Dançando a Natureza, onde eu vou falar sobre nós dançarmos a nossa natureza, que é a própria natureza de fora e a natureza de dentro, né? Então eu falo vários pequenos vídeos de 5 minutos, 3 minutos, falando temas relacionados à dança circular e à conexão com a natureza. E tem outras amigas também focalizadoras, Renata Ramos, Mônica Goberstein, falando também da dança circular. A minha mestra, né, Nani Klock, tem um livro dela maravilhoso, Dança, um caminho de conexão, né, de reconexão, que também é um livro disponível em português, em inglês, em espanhol. Que mais assim que eu tenha de dica? Eu acho que é mais isso. E o Instagram, que realmente ele tem, eu faço coisas assim didáticas, curtas, que eu acho que as pessoas podem acessar, Estela_M Gomes, que daí vocês Eu vou encontram ali. colocar isso também tudo. Eu vou passar todas essas Ah, sim. informações que a Estela está passando, porque assim, Uhum, eu tenho problema de guardar coisa, né? Tanto é que eu fico. sim. Então, talvez alguém em casa também tenha o mesmo problema aqui. Ó. A pessoa fala, eu presto atenção, não é que eu não presto atenção, é que eu não. É Eu isso, sou são muitas coisas para esponja. anotar, né? Tem muita É, eu coisa sou para anotar. esponja para algumas coisas e sou assim. Olho para outras, entendeu? Algumas Sim, coisas eu realmente, mas outras, então eu vou colocar tudo no crédito, vou colocar todas ótimo. as informações da Estela, essas informações E que é essas interessante para o dicas. pessoal. Exatamente, isso daí que eu acho que é interessante para o pessoal de casa estar assimilando e até Uhum. tá indo buscar, entendeu? Porque fazer esse. Eu acho que fazer a dança vai ajudar muito a pessoa até, né? Se tá na Sim, casquinha, sai um pouquinho, não sei. sim, é um instrumento de conexão, né? Conexão com a gente mesmo, conexão com o outro, conexão com a vida, né? Então É. é um instrumento maravilhoso mesmo, é um movimento, né? Por isso que a gente diz, é um movimento mundial, né? Que agrega danças e conteúdos maravilhosos. Eu queria fazer um pedido. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, porque a gente vive num momento tão intenso de culto ao corpo, à performance, à beleza.
E a gente percebe que muitas pessoas começam a se sentir tão inadequadas que participar de alguma coisa assim é meio que inviável. Então, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, porque a gente está falando de corpo e a gente não está falando de padrão. Pode ser? Pode? Ai, que bom. Então, o recado é o seguinte: você já é suficiente e bela e belo como você é. Você não precisa saber dançar, você não precisa ter experiência anterior para se reconectar com o seu corpo e com as pessoas. Então, se dê essa oportunidade de se aceitar, de colocar de fora um pouquinho, suspender os seus julgamentos e experimentar. E depois que você experimentar, aí você vai poder dizer: ah, gostei, não gostei, me identifico ou não. Mas o mais importante é você estar em busca de si mesma e de si mesmo, para ser feliz, livre e leve. Não é isso que a gente quer? Muito Amei. bom. Muito bom. Mas é bom que a gente desperte nas pessoas aquilo que elas são, né? Não aquilo que elas precisam ter. Então, É. agradeço imensamente a sua mensagem. Em nome de todo mundo que está assistindo, eu acho que foi muito importante. Todo mundo precisa desse carinho, né, na alma. Então, muito obrigada, viu, Estela? Foi muito especial. Você falou uma coisa lá atrás do terceiro dedo. Você não entrou no quarto, no quinto D, mas eu acho que a humanidade ela está caminhando, né? E tem muita gente nesse processo dessa busca interior, dessa verdade interior, entendeu? Então, esse é o propósito, e a gente quer trazer gente que, sabe, ajude nesse caminhar, nesse processo. A intenção é essa, a intenção é como a sua dança, como a sua roda, é, 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 é pegar a mão, né, do que está do lado, dividir, tá no ciclo, né, do aro, que eu amei também, que é coligado. Nossa, amei, amei, amei. Acho que eu vou até escrever alguma coisinha assim, porque, olha, você fala muito bem, eu gosto muito disso, muito bem. Você tem livro? Você já escreveu um livro? Então, eu já escrevi somente alguns artigos. Livro eu nunca escrevi, nunca tive tempo de escrever. Quem sabe, né, Cici? A gente se Mas anima por para que que você escrever. não, por que que você não coloca esses artigos já? Entendeu? Já estão prontos e você só coloca no livro. Porque você fala de uma forma assim tão coerente, né? Imagina os seus artigos. Também vou Ah, querer que ela querida. passe alguns artigos para a Eu gente vou estar lendo passar. também. Vamos Eles, ver se ela estão, passa para gente. eles estão já em alguns livros, eu passo sim, e eu vou passar um pequeno livro, e-book, que eu escrevi bem pequeno, falando sobre o centro, que eu acho que vocês vão gostar, porque ele é cheio de imagens, e eu vi que a Cici adora imagens. É o centro da roda, que é como se fosse o nosso altar, né? Então, eu vou passar para vocês agorinha mesmo por WhatsApp, porque ele é disponível, aberto, né? Ele é um e-book aberto, vocês podem dar uma olhadinha e o pessoal de casa também, né? Quem estiver assistindo vai também poder acessar. Ah, vou colocar Ai, isso que tudo bom. no. Colocar nos créditos, vou colocar todas as informações, porque eu acho que isso é uma informação extremamente importante para o pessoal de casa, né, Patrícia? Nossa, uma convidada que traz toda essa informação para a gente ainda dá um presente, um e-book. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Estela. Eu estou muito encantada com tudo que eu ouvi. Obrigada mesmo. Eu também, eu tenho que agradecer muito, eu tenho que agradecer a Rosângela Raposo também. Eu não Hum, posso deixar de falar o nome dela, porque ela foi a ponte, né? A né? ponte É, a ponte para eu conhecer Estela, que eu não conhecia Estela. Essa nossa, estamos nos conhecendo agora e eu estou encantada. Então eu quero agradecer em público a Rosângela Raposo por ter proporcionado esse encontro com a Estela, que eu gostaria de trazer de novo a Estela, porque
porque a Estela tem outras coisas que ela também pode estar falando, não tudo bem, ela foca dentro da dança, mas a Estela é uma conhecedora da vida, entendeu? A Estela é uma conhecedora de outros assuntos. A gente teve uma conversa sobre música, sobre água, sobre fogo, sobre elementos. Eu acho que no próximo, que a Estela, se ela concordar com fala, se ela aceitar o convite, a gente pode entrar nesse outro assunto, porque foi um assunto muito interessante que da Terra, da esfera, dessa coisa de energética, dessa coisa de. Olha, ela tem muito a oferecer, só isso que eu quero dizer. Eu falo demais, tem hora. Patrícia, fala. Eu quero só, de novo, agradecer, porque a gente tem que agradecer o tempo inteiro. Mas para vocês que estão acompanhando a gente, que estão construindo também essa visão paralela e estão se tornando novos visionários, a gente agradece a participação de vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite. Estaremos sempre juntos, porque vocês fazem o podcast e o podcast é feito para vocês. Né não, Cici? Nossa, falou tudo, falou bem. Então, olha, boa tarde. Eu sempre começo errado. É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre atrapalho tudo, mas essa sou eu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou me despedir. Eu, Cici Abreu. Eu, Patrícia Carvalho. E eu hoje, Estela Gomes. Muito Muito obrigada, bem. Estela. Muito obrigada, pessoal de casa. A gente se vê logo, tá? Tchau. Tchau, gente.